Bom, então agora nós vamos, continuando nossos conceitos, tá, de infração de trânsito, nós vamos falar agora sobre a autoridade de trânsito, tá? Quem é, gente? A gente fala-se tanto em autoridade de trânsito. Então, quem é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão executivo de trânsito, componente do SNT. A autoridade de trânsito é o gerente, aquela pessoa que está responsável pelo aquele órgão de trânsito, tá? Essa é a autoridade. E normalmente, pessoal, a autoridade ela é um cargo de confiança, tá? Já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro que caberá ao gestor, seja ele municipal, federal ou estadual, indicar os cargos de direção e chefia desses órgãos de trânsito, tanto na esfera executiva como normativa. Ou seja, entrou um presidente, ele lota todo mundo do CONTRAN, a direção, tal, as direções, muda tudo. Também vai lá no DENATRAN e muda tudo. Vai lá no DENIT e bota quem ele quiser. Por quê? Porque é a esfera federal. Quando chega aqui no estadual, o governador vai colocar os deles no DETRAN, no CIDETRAN, e aí vai. E quando chega no município, o prefeito vai colocar quem ele quiser no departamento de trânsito como chefe, tá? Não como agente, mas como autoridade. Então, o poder que compete está na lei, tá, pessoal? Por isso que muitas vezes os órgãos de trânsito não funcionam como deve funcionar, porque nem sempre é meritocracia, né? Muitas vezes se coloca uma pessoa que não tem aquela competência técnica para estar naquele local, mas coloca-se porque é um cargo político, tá? Então, o cargo de autoridade normalmente é um cargo comissionado, é um cargo de confiança, tá? Do gestor, como eu já falei. Tá bom? Então, agora o agente de trânsito. Então, o cargo de autoridade, ele é passageiro. O cara pode ficar trabalhando, o cara pode trabalhar 4 anos, aí o gestor, seja ele governador, prefeito ou presidente, gosta do trabalho do cara, o novo presidente entra, o presidente vê qualidades boas naquele cara e conserva ele. Não, ele é do outro governo, mas ele é um cara bom, se fosse assim seria uma maravilha, tá? Beleza? Mas aí nem sempre acontece isso. É lógico e natural que o gestor coloque pessoas da sua confiança. Isso não tem dúvida, tá? Então, quem é, portanto, o agente? Então, o agente de trânsito, pessoal, é aquele que é encarregado de aplicar as medidas administrativas. Aí já temos uma separação, tá? Um parâmetro. A autoridade de trânsito aplicará penalidades. O agente de trânsito aplicará medidas administrativas. Quem é o agente de trânsito, né? O agente é a pessoa, é o civil ou policial militar, credenciado pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo e o patrulhamento. Então, entenda que o agente de trânsito, a autoridade, ela pode ser empossada pelo gestor nas 3 esferas, mas o agente, obrigatoriamente, ele tem que ser um funcionário público, concursado, empossado, conforme edital, tá? Então, não existe, vou montar aqui uma guarda de trânsito aqui da minha cidade e eu vou terceirizar. Vou pegar aqui um bocado de menino aqui, dar um treinamento, tá, para os meninos ficar aí fiscalizando. Não é assim, tá? Tem que ser constituído mediante um edital, aí tem que ser feito a seleção aí mediante concurso, depois a posse e aí vai, tá bom? Então, o agente de trânsito é o cara, certo? Aquele cara aí empossado, é o funcionário público. Ele pode ser o civil ou pode ser o policial militar. Por quê? Porque no âmbito estadual nós temos a polícia militar, né? Nós temos a PRE, que é uma polícia. Mas no âmbito municipal nós já temos aí os agentes de trânsito municipais que não têm poder de polícia, mas são agentes de trânsito constituídos, tá bom? E da esfera federal, a PRF,
PRF, por exemplo, são polícias, mas não são militares, tá? Também são civis seletistas, tá certo? Só essa pequena diferença aí. Tá tranquilo aí, Eliane? Bom, quem é competente para fiscalizar, né? Sou competente para fiscalizar o servidor civil, no caso o agente de trânsito, estatutário ou seletista, ou policial militar. Como eu já falei, que na esfera estadual nós temos policiais militares patrulhando as vias de trânsito, no caso dos batalhões especializados em trânsito, que aqui no Ceará é a nossa polícia militar, né, a famosa PRE. Já nos municípios nós temos aí os civis, né, fazendo a fiscalização, tá? Então, essas pessoas são, quem é competente para fiscalizar são os agentes de trânsito. Bom, lembra do AIT, que eu falei agora há pouco? O AIT, pessoal, é o auto infracional, tá? É o auto infracional de trânsito. O AIT, ele pode ser arquivado, tá, pessoal? O agente notificou na rua, mas ele pode ser arquivado. Então, o agente pode ser o AIT pode ser arquivado, tá? E o seu registro pode ser julgado insubsistente quando é que ele pode ser arquivado, pessoal? Se o AIT, se aquela notificação for inconsistente ou irregular, será então arquivado, tá? Se for inconsistente ou irregular, será, portanto, arquivado. Por isso que é importante você ter uma cópia desse AIT, porque nele pode ter uma inconsistência ou irregularidade. Outra coisa muito importante que você precisa conhecer: se a notificação não for expedida em no máximo 30 dias, esse AIT perde a validade. Então, se o agente de trânsito te notificar lá na rua e aquele bloco ficar por lá, pelo departamento, 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele não poderá mais ir para o sistema. Só tem validade de 30 dias, tá bom? Importante essa informação. Então, gente, esse conteúdo é muito bacana, porque você tem até condição de ter uma visão legal de infração de trânsito, tá bom?